Você precisa de alguém que te entenda. Quando nós estamos passando por sofrimentos, por dramas existenciais, é importante, é bom, é aliviante quando tem alguém que sofreu de fato e que nos entende, que nos compreende de fato. Assim, nós nos sentimos mais consolados. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração bendizendo ao Senhor na segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 3, que vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, esse Deus, que é o Deus de toda misericórdia, é o Deus de toda consolação, de todo conforto, de todo encorajamento, é o Deus que o apóstolo Paulo está nos bendizendo, porque Cristo Jesus, o ato de Cristo Jesus nascer, Jesus, o Verbo, se encarnar, ele compreende a vida humana, por isso o nome dele é Emanuel, Deus conosco, o que significa dizer que Deus é humano. Deus é 100%, Jesus é 100% humano e Jesus é 100% Deus e Ele está conosco. Emanuel, Deus conosco, Deus se fez carne e habitou, esteve entre nós, está entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo bendiz esse Deus, que é o Deus de todas as misericórdias. Misericórdia é a miséria da vida humana, a miséria do coração humano. Ele sente, ele percebe, ele esteve dentro da miséria humana, por isso ele é compassivo, por isso ele é misericordioso. E ele não apenas nos entende, no sentido de, eu entendo o que você está passando, já passei por isso aí, que já seria e que sempre é nas nossas vidas uma presença que nos conforta, que nos consola, quando alguém nos entende de fato. Mas essa pessoa que nos entende de fato, nem sempre ela tem poder, força, capacidade, habilidade para resolver o nosso drama, embora o fato dela já está ali, já nos alivia. Mas Jesus não, porque Ele esteve lá dentro do nosso problema, dentro da nossa situação, porque Ele passou por todas as coisas, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando nós sofremos, não é só uma presença que está ao nosso lado, segurando as nossas mãos, mas é também força ativa para refletirmos a glória de Deus naquela situação adversa. Nós vimos nos últimos devocionais a respeito da representação de Deus, da imagem correta de todas as coisas, que é Jesus, a oração do apóstolo Paulo, que diz que o conhecimento de Deus nos fortalece com glória diante de situações difíceis, e esse fortalecimento se manifesta nessas situações difíceis, nos dando perseverança, uma paciência que é perseverante, que tem ação completa. Então, Deus, que é misericordioso, com sua glória, Ele nos fortalece nas tribulações, e são muitas as nossas tribulações, são muitas as tribulações de um justo, mas o Senhor de todas as livra. O apóstolo Paulo clamou dizendo, tira de mim esse espinho na minha carne, e Jesus respondeu para ele que não tiraria, mas que a graça dele era suficiente na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo entendeu essa verdade do Evangelho e disse, por isso agora eu me regozijo, eu me glorio nas tribulações, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Lá dentro da nossa fraqueza, aquele que se fez fraco em nosso lugar na cruz, nos fortalece com a sua graça, para que reflitamos a sua glória bondosa, generosa. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesta oração, bendizendo a Deus, que Deus é um Deus
que é misericordioso, que percebe a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, a nossa miséria, bem como ele nos consola. E o consolo, o encorajamento, a força que Deus nos dá se transforma em um rio de consolação também a outros. E Deus vai ser glorificado, mais glorificado, quando alegremente, generosamente, consolamos a outros nas consolações com as quais Deus nos tem dado. Então é um rio de generosidade, de misericórdia. Se a gente observar, o mundo está cada vez mais insensível, o amor está se esfriando, embora técnicas de psicologia se proliferam, mas se não tiver uma pessoa de carne e osso, viva, vendo de fato o sofrimento das pessoas e como um missionário misericordioso, compassivo, pregando o evangelho da verdade a outras pessoas, elas não transbordarão de consolação como nós também somos consolados. O apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, ele vai nos dizer lá no verso 14 e 15 de Hebreus capítulo 2, dizendo assim, olha, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui está falando que Jesus, tendo sido feito carne, ele viveu de modo que ele percebe todo o sofrimento, todo o drama humano, e ele vai e liquida de uma vez por todas o problema do homem, o problema do ser humano, destruindo a morte, despojando de seu poder, deixando sem armas aquele que subjugava as pessoas pelo poder da morte, a saber, o diabo, e livrar-se todos, de modo que quando nós entendemos que o Evangelho nos traz luz à vida em Cristo Jesus e a imortalidade, sabemos que em Jesus a nossa vida está garantida e a morte, que era um grande problema, ela deixa de ser um grande problema porque ela se torna uma passagem, uma promoção para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Embora a morte ainda seja um último inimigo a ser vencido, mas ela já está despojada de seu aguilhão, que era nos separar de Deus, nos separar da felicidade plena, que é o próprio Deus, que é glorificar, que é gozar a presença de Deus, que é se alegrar na presença de Deus. Esse aguilhão, essa força, esse veneno, ela já não tem mais, porque Jesus venceu a morte. Ele nos entende, ele nos compreende completamente, até mesmo no momento mais decisivo das nossas vidas, que será a morte, Ele estará conosco, Ele nos compreende, Ele nos envolve, Ele nos livra até mesmo desse drama mais escuro, sombrio, até mesmo do vale da morte. E depois o autor aos Hebreus aqui vai dizer no versículo 14 também do capítulo 4, dizendo assim, olha, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, aquele nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o autor aqui está nos dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote.
Jesus é aquele que está lá já à direita de Deus Pai, ele foi o nosso precursor também, como diz o autor aos Hebreus, ele entrou na nossa frente, ele viveu a nossa vida e venceu a morte e já entrou na nossa frente, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele chegou ali para montar o trono de misericórdia diante de Deus. Nós não podemos mais ser acusados diante de Deus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele também é aquele que diz: a justiça foi cumprida nele, eu morri no lugar dele, no lugar dela. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote que se ofereceu em sacrifício a Deus de uma vez por todas com um único sacrifício. Por isso Jesus nasceu, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus nos entende, dentro do seu sofrimento, dentro da sua tribulação, da tentação que você está passando nesse momento, nessa dificuldade, saiba do seguinte: Jesus já esteve aí. Jesus já esteve aí, dentro desse sofrimento, dentro dessa tentação. Jesus já passou por isso. Ele te entende, Ele te compreende. E não somente isso, Ele se compadece de modo que Ele derrama o seu Espírito sobre nós, para que sejamos consolados, amados, fortificados dentro dessa situação. Você não está sozinho, você não está, a solidão não pode acabar com você, não pode te matar, não pode te destruir, porque Jesus está aí, Ele já esteve aí, está aí novamente agora, na pessoa do Espírito Santo, te consolando e te fortalecendo. Dessa forma, nos sentindo acolhidos pelo amor e pela misericórdia desse Deus que nos consola, diz aqui o autor aos Hebreus, nós então devemos entrar pelo novo e vivo caminho que é o próprio Jesus, diante do trono de Deus e alcançarmos misericórdia para as nossas fraquezas. Ele é misericordioso, Ele é um Deus perdoador, e também acharmos graças nesse trono cheio de graça, para sermos fortalecidos e para, como falamos no último devocional, recebemos da glória de Deus perseverança. A perseverança tem ação completa nas tribulações, de modo que a Bíblia também vai dizer que nós podemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias tribulações, porque a tribulação produz perseverança e a perseverança tem ação completa. E Paulo vai dizer que essa perseverança, que é um caráter aprovado, no qual Deus usa as tribulações para nos lapidar na imagem de Jesus, ela é carregada de esperança. Se nós estamos sendo alimentados agora dentro da nossa tribulação, imagine quando o Senhor voltar, imagina quando nós estivermos com Ele. E essa esperança nunca nos decepciona, nunca nos frustra, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, Jesus, Emanuel, nasceu para estar conosco e para que estivéssemos com Ele. Por isso Ele nos deu o Consolador, o Encorajador, o Fortalecedor, o Espírito Santo, para nos mudar dentro das situações na imagem do próprio Jesus. Você não está sozinho, Deus te compreende, Deus esteve aí, Deus está com você. Dentro dos sofrimentos, esse não é o fim. Aquele que começou a boa obra em sua vida há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus te abençoe.